Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Consegui diminuir a distância, hein? Vamos conseguir alcançar esse objetivo de terminar essa leitura. Senhor Jesus, por favor, abençoe a nossa leitura bíblica, que a gente acolha e compreenda a sua palavra, que ela possa nos trazer muito aprendizado e transformar a nossa vida de dentro para fora. Evangelho de Mateus, capítulo 21. A recepção real. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé, próximo do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções: Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão uma jumenta amarrada com o seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor está precisando deles, mas vai devolvê-los. Essa hora já havia sido contada pelo profeta. Digam à filha de Sião: vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram os mantos sobre eles e Jesus o montou. A multidão estendia seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns cortavam ramos de árvores e espalharam ao chão como um tapete de boas-vindas. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome de Deus! Hosanas nos altos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, houve comoção na cidade. As pessoas irritadas perguntavam: o que está acontecendo aqui? Quem é esse? E a multidão respondeu: é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus foi direto ao templo e expulsou todos que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas, citando este texto: minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em um ponto de encontro de ladrões. Agora havia espaço para os cegos e aleijados se reunirem. Eles vieram a Jesus e ele os curou. Os líderes religiosos, vendo os atos chocantes de Jesus e que as crianças corriam e gritavam pelo templo: Hosana ao filho de Davi, foram repreendê-lo. Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, eu as ouço. E vocês nunca leram na palavra de Deus? Da boca das crianças e bebês vou preparar um lugar de louvor? Aborrecido, Jesus saiu dali e foi para a cidade de Betânia, onde passou a noite. A figueira que secou. Cedo, na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos, mas nada encontrou além de folhas. Então disse: nunca mais haja figos nessa árvore. A figueira secou no mesmo instante, completamente. Os discípulos que presenciavam a cena esfregavam os olhos e diziam perplexos: será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca num minuto? Jesus foi direto: sim, e se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer não apenas coisas pequenas, como fiz a figueira, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar: pule no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. As credenciais de Jesus. Logo depois, ele estava de volta no templo, ensinando. Então, os principais sacerdotes e os líderes do povo exigiram: Mostre-nos suas credenciais,
Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? E Jesus respondeu: primeiro respondam uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. E se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na conta de profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu: então também não vou responder a pergunta de vocês. A história dos dois filhos. Digam-me o que pensam da minha história. Um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse: filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mais tarde, pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho e ele respondeu: mas é claro, com prazer, mas nunca foi. Qual dos 2 filhos fez o que o pai pediu? E eles disseram: o primeiro. Jesus disse: sim, e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele. Mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar a de vocês também e crer nele. A história da vinha. Vou contar outra história. Ouçam com atenção. Havia um homem rico, fazendeiro, que plantou uma vinha. Cercou-a, fez um tanque de espremer uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época de colheita, ele enviou seus empregados para receber a sua parte dos lucros. Os lavradores agarraram o primeiro empregado e o espancaram. O segundo foi assassinato. Eles apedrejaram o terceiro. O fazendeiro enviou outros empregados, mas eles receberam o mesmo tratamento. Já quase sem esperança, decidiu enviar seu filho pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho do fazendeiro, esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e mataram ali mesmo. Digam-me, quando o fazendeiro da vinha voltar, o que acha que ele vai fazer com os lavradores? Vai matá-los, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros, que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora. Jesus respondeu: e vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a pedra principal. Isso é a obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Assim é com vocês. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a pessoas que viverão plenamente a vida do reino. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso, queriam prender Jesus, mas, receosos da opinião pública, recuaram, pois muitos o consideravam o profeta de Deus. Amém! Bem grandão essa passagem, com tantas informações, né? Eu tava lendo aqui e pensando que Jesus conta muitas histórias, né? A gente já falou disso lá nos primeiros, quando ele explicou por que ele usava tantas histórias. E é um jeito que ele encontra de passar uma mensagem muito clara, né, pra gente. De coisas tão profundas, né, tão complexas. Ele simplifica para que a gente possa entender.
Então, vamos lá. Aqui no começo do capítulo, ele tá falando sobre a recepção real, né? Uma coisa que me chama bastante atenção, né, é que aqui é a descrição do Domingo de Ramos, né? Quando tem o Domingo de Ramos antes da Páscoa, né? Que é o domingo que Jesus foi recebido pelo povo antes de ser crucificado. Então, tá chegando a hora da crucificação de Cristo, né? Uma coisa que me chama muita atenção é que ele foi sabendo o que ia acontecer, ele não fugiu da missão dele e também ele foi com toda a humildade, né? E isso já estava previsto na palavra de Deus, né? Eu não lembro qual foi o profeta que falou essa passagem. Primeira vez que eu li, eu fui procurar. Não sei se foi Isaías, não sei quem foi, qual foi o profeta que falou que ele viria, né? Então, tantos anos antes, o profeta já disse que viria um rei montado num jumentinho e ele cumpriu exatamente o que ele tinha que cumprir para que, mais uma vez, fosse confirmado que ele era o filho do rei, que ele era o filho de Deus, né? E essa simplicidade toda dele, né? De chegar montado num burrinho, com toda a humildade, sabendo para onde ele estava indo e sabendo o que ia acontecer com ele, né? E aí, depois aqui na passagem fala sobre quando Jesus derrubou as mesas dentro da igreja, né? Quando ele fica irado. Poucas vezes a gente viu Jesus exaltado, né? Eu não sei se ele fala que Jesus foi direto ao templo. Em algumas traduções, se não me engano, falam que ele tá bravo nessa passagem, né? Ele deve estar mesmo, porque ele derrubou todas as mesas, né? E expulsou os agiotas e os vendedores. E poucas vezes a gente viu isso, né? De Jesus ficar irritado com alguma coisa. E aí, dessa vez, ele ficou, porque estava existindo comércio, coisas que não era o objetivo de dentro de uma igreja, né? Não é, se você for pensar aqui, que tem a ver um agiota tá dentro de uma igreja, né? Um vendedor de pombos, era um comércio que não fazia sentido nenhum estar ali dentro, né? Então, que essa mensagem fica para mim de que a igreja, o corpo de Cristo, né? Ele precisa estar ligado a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, se minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões, né? Que é uma outra citação de uma outra passagem da Bíblia. E aí eu penso, é isso, né? A igreja, o corpo de Cristo, as ações com Cristo, elas devem ser sempre direcionadas pro bem do próximo, né? Não como uma máquina de dinheiro que tem o objetivo de lucrar e tudo mais, né? E aí ele novamente curou os cegos, né? E aqui mais pra baixo falou sobre as crianças, né? Sobre que as crianças estavam cantando, né? Hosana ao filho de Davi, né? Aí eu pensei no meu bebê que tá aqui na minha barriga. Eu falei, é isso que eu quero pro meu bebê, que ele esteja sempre sabendo quem é Jesus e louvando, né? Que ele falou assim, ó, vocês nunca ouviram, nunca leram a palavra de Deus? Da boca de crianças e bebês vou preparar um lugar de louvor? Então, qual que é a importância da gente como pais, como mães, passar esse conhecimento, né? Tudo que a gente sabe sobre Jesus, para Jesus ser realmente alguém próximo dessa criança, para que essa criança possa ter uma boca que cante louvores a Cristo, né? Aí na próxima parte aqui ele fala sobre a figueira que secou. E essa passagem é uma passagem que me traz uma reflexão bem em duas partes, assim, né? A primeira é que a figueira estava lá, mas ela não deu fruto no tempo certo, no tempo que Jesus esperava, né? Jesus precisava de um figo naquela hora e ela não tinha o figo para dar. Tudo bem que as estações do ano, né? Ela tinha várias folhas, então pode ser que naquela época, tava na época de dar figo e a figueira não deu, mas pode ser também que acabou, enfim, eu não sei falar sobre isso. Mas o que eu penso é assim, uma árvore, ela tem que dar frutos. E nós somos como árvores, né? Que precisamos dar frutos. A nossa vida precisa dar frutos que representem a Deus. Então, se Deus deu todas as possibilidades para aquela figueira dar frutos, e mesmo assim ela não deu, ela ficou seca, né? Jesus acabou com aquela figueira, e aí acabou. A figueira não vai dar nunca mais frutos. Uma vez que Jesus precisou e ela não estava lá. Então, é bom a gente ficar atento em
quais são os frutos que Jesus espera de mim? Quais são os frutos que eu preciso dar para cumprir com o meu papel e que não seja uma figueira seca? Porque eu não quero acabar como uma figueira seca, eu quero acabar como figueira que deu fruto, que foi para a vida eterna, que encontrou Jesus Cristo, né? Então a gente tem que se colocar nesse movimento de ser a figueira que frutifica. Porque se Deus dá todas as possibilidades para você frutificar, para você viver uma vida de reino, para você viver uma vida onde você busca Cristo, e você não consegue fazer isso, você não tá dando frutos. Então pode ser que um dia Jesus chegue e seca você. Então você, todos nós, né? A gente precisa ficar atento. E aí logo na sequência ele fala sobre aquela passagem famosa, né? Que coisas maiores ainda vocês farão se vocês abraçarem a vida com Cristo, a vida do reino, né? Que nessa versão aqui dessa tradução fala que se vocês pedirem para uma montanha pular no mar, ela obedecerá. Então, tipo, olha o tamanho disso, né? Então, que a gente tenha essa convicção de que se a gente escolhe a vida com Deus e se a gente tá com os nossos pedidos alinhados com a vida do reino, eles serão atendidos no devido tempo. A gente tem que ter essa convicção, né? Ontem mesmo eu tava conversando com o Léo sobre os milagres que ainda acontecem, né? Porque ainda acontecem milagres nos tempos de hoje. Quantas pessoas às vezes são designadas à morte, são designadas a tantos meses de vida e vivem muito mais. Os milagres continuam acontecendo, né? Mas a gente meio que perdeu de vista isso. Então, às vezes a gente vê um irmão, a gente vê uma pessoa que tá precisando de uma oração, de uma ajuda, e muitas vezes a gente fala, mas não vai que diferença que vai fazer, né? Mas não, a gente não pode pensar isso. A gente tem que sempre colocar os nossos pedidos nas mãos de Deus, porque se ele estiver alinhado com a vida do reino, ele com certeza vai ser atendido, né? É muito bonita essa passagem, é uma confirmação muito bonita, assim. Se você confiar de verdade em Deus, se você tiver com a vida alinhada com o reino, você vai ter os seus pedidos atendidos, né? Isso é muito uma fonte de esperança, né? Depois ele tá falando aqui sobre as credenciais, vários assuntos nesse capítulo, né? Depois ele tá falando sobre as credenciais de Jesus, né? Que Jesus, que o povo, pra variar, né? Os religiosos estavam lá querendo as credenciais de Cristo. E aí Cristo fez, ao invés de responder a pergunta, ele fez outra pergunta que calou eles, né? Eu acho muito interessante quando Cristo mostra pra gente algumas coisas sobre astúcia, sobre você se posicionar de uma forma que você não seja, né? Não se colocar em situações difíceis, né? Ele simplesmente deu uma resposta que os próprios caras falaram, não, beleza, tá tudo bem, você deixa quieto, essa daí eu vou deixar passar, né? Aí depois ele fala sobre a história dos dois filhos, que também é outra história bem bonita, né? Que ele fala sobre o que é mais importante, quem diz que não vai fazer, mas reflete, pensa melhor e faz o que Deus espera, ou quem tem uma vida toda de aparências e que diz que faz o que o pai quer, mas que no fundo não faz, que no fundo não atende o que Deus espera que faça, né? E aí ele tem é algo bem duro aqui, né? Que ele fala que as pessoas que têm uma vida torta podem entrar primeiro no reino dos céus, que muitas pessoas que dizem ter uma vida correta, mas não fazem a vontade de Deus, né? Novamente ele nos chama para fazer o que o Pai espera, para ter essa vida que o Pai espera, né? E a próxima e última história a última história do capítulo 21 é sobre a história da vinha, né? Que tinha o fazendeiro e tudo mais, que ele mandou mandou outro. Então, o paralelo dessa história é Deus mandou vários profetas até que ele mandou o filho dele, e o filho dele foi rejeitado por muitos, né? Então, e aí ele confirma aqui, né? Que tipo, ele fala, é aquela história da pedra, né? Que os pedreiros rejeitaram, que o mundo rejeitou Jesus, né? Não foi. Teve os que creram, mas teve muitos que não creram. Os que tinham que crer, que estavam ali falando que eram religiosos, rejeitaram Jesus. E aí ele fala aqui, né? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e quem sobre ela a pedra cair será esmagado. Então, tipo, que a gente não seja essas pessoas, que a gente acredite em Cristo, né? Que a gente possa fazer parte do reino de Deus, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu consiga compartilhar com vocês.
Bom, acho que é isso. É isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho mais longo que de comum, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.